gente recomeçar aqui, para quem for assistir a gravação, só para lembrar que isso aqui é uma cooperação institucional entre a Advocacia Geral do Estado e o Ministério Público, com a finalidade principal de capacitar os servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E aqui é a nossa terceira aula, encerrando o primeiro módulo. Vocês ainda vão ter o módulo 2 e o módulo 3, com mais outros 2 procuradores também. Bom, na última aula a gente estava falando de termo de referência e não terminamos o termo de referência. A gente parou no slide 70, tem mais 230 para hoje, tá, gente? A gente vai ser bem rápido. A gente estava nos requisitos do TR, não é isso, gente? A gente parou na última cadeirinha. TP não, TP a gente já venceu. TP vocês já estão profissionais na TP, né? Vocês ficam fim de semana em casa fazendo uma TP assim, só para treinar, não fica? Tenho certeza, estou vendo a cara de vocês. Nas férias, na praia. Não, vou preencher aqui, vou fingir que eu vou comprar um copos para bebida na praia. Como é que você especifica? Você começa a preencher lá. Personalizado. Opa. Cadeirinha. Esse que tem uma cadeirinha ali. Cadeira esquisita que eu peguei aquele desenho ali, tá meio estranho. Mas esse slide aí a gente falou, que são os modelos de execução do objeto. Então, vamos concluir termo de referência hoje para a gente passar para a pesquisa de preço. Olha só, pessoal, um requisito novo na lei, que não tinha no 8666, é modelo de gestão de contrato. Modelo de gestão de contrato. O que é modelo de gestão de contrato? Na verdade, se a gente for parar para pensar, isso já tinha que ter desde sempre, mas a gente também não fazia. Modelo de gestão do contrato, pessoal, é na verdade deixar procedimentalizado tudo aquilo que vai acontecer depois da assinatura do contrato. Quer dizer, assinou o contrato e até ele acabar, o que vai acontecer aí? É só fiscalização? Não, não é só fiscalização. Tem várias coisas que acontecem. E essa procedimentalização, ela tem que estar clara no edital, no termo de referência, para que o licitante, para que o vencedor saiba como vai ser o andar da execução contratual. Então, olha só. Modelo de gestão é a descrição de como será procedimentalizado o acompanhamento do ciclo de vida do contrato. Não é ciclo de vida do objeto. Quem usou essa expressão aí foi o Carlos Cox. Carlos Henrique Cox. Ciclo de vida do contrato após a assinatura. Assinou o contrato e agora? Quais são as regras que vão reger a relação contratual? Não é só as obrigações, não, que estão lá no contratinho. Tem várias outras coisas que vão reger essa relação contratual. E olha só esse ciclo, olha esse ciclo de gestão do contrato que eu coloquei para vocês. Olha só. Lá na bolinha, começando na bolinha de cima, começa assinando o contrato. Tem que ter definições, ordem de fornecimento ou autorização de fornecimento, se for o caso. Como é que ela vai ser comunicada? Quais são os prazos de troca de documento entre um e outro? Para aceitação da AF ou não? Fiscalização. Como vai acontecer a fiscalização? A outra bolinha. Ah, não, a gente sempre coloca lá, Eduardo, que tem um fiscal. Tá bom, o fiscal é fulano de tal. O fiscal é fulano de tal. É suficiente ter isso no contrato, pessoal? No edital? Não, tem que ter muito mais coisa. Olha só, vou dar um exemplo que pode ter sobre fiscalização. É a frequência, é como a fiscalização vai acontecer e a frequência que ela vai acontecer. Como assim? Bom, contratado, você vai ser fiscalizado, ok? Ok, estou sabendo, a lei fala isso, está no edital. Mas ele quer saber como. Então, ele quer saber o seguinte, olha, com que frequência o fiscal vai me provocar para eu apresentar documento ou mostrar como é que está sendo prestado o serviço. E ele vai me provocar como, fiscal? Por telefone? Por e-mail? Vai ser visita presencial? Tudo isso tem que estar especificado. E é isso que é modelo de gestão de contrato. Então, vocês colocam lá que vai ter fiscalização, bota o fulaninho lá para ser fiscal,
Quem aqui já foi fiscal de contrato, levanta a mão. Vocês estão bem ainda? Alguém levanta a mão e fala assim, não, tem mais uns 3 que estão presos, né? Brincadeira, gente, não é assim não, tá? Tem 3 que não vieram hoje que estão presos. Então, o contratado, aí a gente pensa assim, não, a gente é administração, a gente tem que pegar ele de surpresa. Eu não vou dizer se eu vou ligar, se eu vou mandar e-mail, nem se eu vou aparecer lá. E nem vou dizer quando. A gente é administração. A gente é a preponderância do poder público sobre o privado. Aí você chega lá, acorda um dia, fiscal. Hoje eu vou pegar um táxi 6 da manhã e vou bater na porta dele. Cheguei, me mostra aí suas planilhas. Aí o cara, quê? Elas não estão aqui. Vou te punir. Você está inadimplente. Mas espera aí, você nem me avisou, minha planilha... Gente, a gente não tem que pegar de surpresa o cara. Não é assim que funciona uma relação contratual. A relação contratual funciona na base da transparência e da confiança. Então, vai estar escrito no contrato, nessa cláusula do termo de referência, o fiscal irá ter contato telefônico 3 vezes por semana, no horário, entre o horário tal e tal. Uma vez por mês, o fiscal irá na sede fiscalizar para ver planilhas, não sei o quê, não sei o quê. Isso tem que estar escrito no contrato, tá? A gente não pega o contratado de surpresa. Não é assim que funciona uma relação contratual. E agora a lei está dizendo que isso tem que estar especificado no edital, mais especificamente no anexo termo de referência, tá? Pegar contratado de surpresa, não. Ah, ele está fazendo uma obra, eu vou aparecer lá às 5 da manhã, atrás lá da moita, vou olhar. Não tem 3 caminhões aqui, era para ter 3. Vou multar o cara, tirar uma foto e vou abrir um procedimento punitivo. O nome disso é outra coisa, né? É sacanagem. Mas, embora esteja arraigado na gente, o quê? Ah, não, a gente tem mais é que pegar o cara de surpresa mesmo para ver se está tudo certinho. Não, gente, põe as regras no TR. Eu vou te visitar semanalmente, no horário comercial ou não, enfim, aí define a regra lá. Coloca o nome da pessoa que vai aparecer lá, pede qual é o nome do ponto focal da empresa para atender, e defina os horários de atendimento. Isso tudo tem que estar definido. Ok? Regras de pagamento, regras de alteração contratual. Então, assim, prorrogação contratual. Tem que ter uma regra, pessoal, dizendo para o contratado qual é o período que antecede a prorrogação contratual que ele vai ser provocado a dizer se ele quer ou não continuar com a relação. 2 meses, 1 mês antes, 2 meses e meio. Aí você vai mandar o quê? Vai ser por e-mail que você vai perguntar para ele, por telefone? Você vai fazer uma visita presencial? Isso tudo tem que estar especificado. E isso não acontece. Isso não acontece. Agora, com a nova lei, tem que acontecer. Como vai acontecer a aplicação de sanções, como vai acontecer o procedimento de rescisão, análise de riscos, tudo isso aí é o modelo de gestão contratual, é o ciclo de vida do contrato, como é que ele vai acontecer. É muita coisa? É. Mas é aquilo que eu disse igual ao ETP. Uma vez que você faz, depois vai ficar bem facinho, bem tranquilo. Tá? Sem traumas. Alguma dúvida? Então, gente, não é mais só colocar o fiscal, tá? Não é só mais designar o fiscal. Agora é escrever toda a rotina de como vai acontecer a relação contratual. Roberto. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Uma dúvida em relação à previsão de cláusula de penalidade e aplicação de sanções no termo de referência. Aqui no MP, a gente tem redações padronizadas, pré-aprovadas pela assessoria jurídica, principalmente em relação aos percentuais, para que a gente tenha uma segurança que não extrapole, né? E a gente tem sugestões de redação para essas cláusulas nos TRs. Só que essas sugestões se aplicam para objetos padronizados, para aquilo que é o padrão da instituição. No caso de objetos muito específicos, a gente entende que existe a necessidade de adaptação desses parâmetros. Aí eu queria saber como que a área pode trabalhar essa adaptação, se ela tem que ter um alinhamento prévio com a assessoria jurídica, porque, por exemplo, a gente tem aqueles parâmetros de descumprimento inferior a 30 dias, superior a 30 dias, por dia de atraso, mas às vezes tem objetos que a interrupção do fornecimento em horas já representa um prejuízo muito significativo. E, assim, a gente entende a dificuldade das áreas em construir esse tipo de objeto, a juridicidade que está envolvida nisso. Então, assim, queria saber o que se sugere na construção
dessas cláusulas mais específicas que fogem, às vezes, do conhecimento técnico da área que está elaborando o termo de referência. Roberto, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo lá quando eu estava lá em 2015, quando eu recebi um processo da Secretaria de Saúde e o serviço era atendimento de ambulância para UTI móvel, né, para levar para o hospital. E veio as cláusulas padronizadas. Atraso de 30 dias. Aí eu falei, ué, o cara tá tendo um infarto, aí a gente chama a ambulância, aí o cara só vai ser punido se ele atrasar 30 dias? É exatamente isso. Aí, bom, a ressalva que eu coloquei é: a área técnica deverá adaptar as penalidades ao objeto contratado. Aí eu dei exemplos. No caso do objeto, a questão de atraso ali, que poderia ser tolerada, era de minutos ou horas. E aí vai ter que ter uma conversa com a equipe médica para saber que tipo de atraso é tolerado nesse tipo de objeto. E aí conversa a área técnica com a área administrativa e com a assessoria jurídica. Aí, assim, para mim, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na construção, melhor. Porque isso tudo é uma construção multissetorial. Tá? Então, assim, tem que ter adaptação, tem que ter. Tá? Quando a cláusula padrão não serve, tem que adaptar. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é, se a norma traz um teto de punição valorativo, de não passar desse teto valorativo. Esse é o cuidado que tem que ter para não infringir a norma. Fora isso, tem que adaptar sim. Aí, enfim, área técnica junto com o jurídico, junto com a área administrativa, tá? Outra coisa que a IN fez na questão da fiscalização, ela separou fiscal setorial, fiscal administrativo, fiscal técnico. Ela colocou vários tipos de fiscal, vocês viram isso, né? Não sei se vocês viram isso. Então, também pode ser que aconteça isso, mas tem que colocar no TR. Você vai ter, olha, contratado, eu vou ter um fiscal técnico, que é aquele que conhece do objeto. Eu vou ter um fiscal administrativo, que é o que vai receber lá, enfim, dar o ateste do pagamento ou não. E vou ter um fiscal setorial, porque vamos supor que sejam vários setores. Cada setor vai ter um fiscal diferente. Tudo isso pode acontecer, mas o contratado tem que saber que isso vai acontecer, para não pegar ele de surpresa. Tá bom? É aquela relação contratual que tem que ser franca. Ok? É isso aí. Várias informações. E se precisar adaptar, adapte, né? Então, eu pedi para adaptar lá, eles adaptaram, porque, assim, UTI, gente. UTI. Tem que atender o povo rápido. Ah, uma outra que eu fiz a mesma coisa. Eventos. O evento é num dia só. Aí o cara atrasa 30 dias? Ué, o que adianta? Aí tem que ser em horas. UTI em horas, evento em horas. Não tem jeito. Tá? A cláusula padrão não funciona em vários objetos. Vocês têm que adaptar essas cláusulas ao objeto. Tá? Simbora. Mais um requisito, critério de medição e de pagamento. Que é uma coisa que também a gente não vê nos contratos. Também não vemos isso nos contratos. Por isso que eu trouxe um monte de exemplo para ver, para deixar para vocês começarem a colocar isso. E tem outros contratos que eu vejo que eu não entendo como que o pessoal paga. Eu olho assim, você paga com base em quê? A pessoa paga e assina sem saber o que ela está pagando. A verdade é essa. O cara faz o ateste da nota, o fiscal dá o ok, sem saber o que foi recebido e o que está pagando. Como é que você mede o que você está recebendo? Ué, não sei por quê. Porque no edital, no termo de referência, não está explicado como é que é isso. Tem que botar isso no termo de referência, no critério de medição e pagamento. Estabelecer critérios de medição serve justamente para saber como pagar e quando pagar. Aí você ajuda o quê? Tanto o fiscal, a área técnica orçamentária e o órgão de controle, para ele ver se realmente foi entregue aquilo que foi pago, que foi medido. E tem que ter, evidentemente, um relatório de recebimento. Então, olha só. O artigo 6º lá no termo de referência fala, tem que ter no TR critérios de medição e de pagamento. Artigo 92 também fala, são necessárias em todo contrato, cláusula que estabeleça critério e periodicidade de medição. Então, a gente tem a exigência tanto no TR quanto no contrato. Eduardo, eu vou repetir as duas coisas, no contrato e no TR, já que a lei exige nos dois. Eu prefiro que não se faça isso, faz uma referência só. Se está tudo decidido no termo de referência, emagrece o contrato e fala assim, deixa lá uma cláusula, critério de periodicidade e medição de pagamento.
conforme termo de referência. Não repita, gente, porque quando a gente repete o mesmo conteúdo em artefatos diferentes, o que acontece no futuro? Vai ter uma distorção entre uma redação e outra, vai ter um erro, vai dar problema. Então, como técnica para evitar erro, como gestão de risco, quando o conteúdo do TR e do contrato é igual, apenas faça referência. Apenas faça referência, faça remissão. E aí, exemplo de unidade de medida. Vou limpar uma fossa, como é que eu faço? Metro cúbico para limpeza de fossa. Limpeza de carpete, metro quadrado para limpeza do carpete. E aí o fiscal vai saber. Aí você fala, eu sou fiscal, eu não vou saber fazer isso. Eu vou pegar uma trena e vou medir 1 metro quadrado? Meu amigo, você tem que saber. Se você não souber, vocês vão ter que contratar alguém para ajudar a fiscalização. A lei também autoriza que se contrate alguém para ajudar na fiscalização, caso o órgão não tenha um técnico com conhecimento de medição. Aí é uma alternativa. Unidade manutenida de computadores, quantidade entregue. 1 computador entregue, 2 computadores entregues, 3 entregues, recebido entregue 1, 2, 3, pago. Ok. Pessoas hospedadas, quando alguém viaja. É 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma pessoa hospedada, é uma unidade de medida. Mas isso tem que estar claro na cláusula do termo de referência. Medição por cronograma físico-financeiro. Por exemplo, montagem de equipamento complexo. A gente falou na aula passada sobre caldeira, né? Uma caldeira que vocês vão fazer aqui para lavar a roupa dos funcionários, né, do MP agora e tal. Ninguém mais lava roupa em casa, vai lavar tudo aqui numa caldeirona que vai ficar lá no teto. Para montar essa caldeira vai demorar 1 mês. Ele não entrega a caldeira assim no dia, tá aqui. Né? Vai ter uma caldeira, vai ter motor, vai ter termostato, vai ter um monte de coisa, vai ter energia elétrica, adaptação. Isso vai demorar. Qual vai ser o critério de medição aí, Eduardo? Aí você vai fazer um cronograma físico-financeiro. A cada etapa feita, você vai pagar um tanto. Cronograma físico-financeiro. Ou unidade de esforço, é o famoso homem-hora. Pagar por homem-hora. Vocês sabem que o TCU não gosta de pagamento por homem-hora, não sabe? Quem sabe, levanta a mão. Os órgãos de controle não gostam de pagamento por homem-hora. Por que que não gosta? Você vai fazer uma obra na sua casa. Aí o cara vai construir sua sauna e a piscina aquecida. Vocês estão bem, hein? Aí você fala assim, olha, eu vou te pagar por hora, viu? Pronto, ponto final. O que o cara vai fazer? Ele vai tirar um cochilo, ele vai parar para chupar uma manga lá e você vai estar pagando. Você vai estar pagando por ele dormir, para ele comer. Fora do horário de almoço, né? Claro que ele vai ter horário de comer e de lanchar. Mas aí você vai estar pagando por isso. É o famoso paradoxo lucro-incompetência. Quanto mais o cara for incompetente, mais você remunera ele. Aí o que o TCU fala, olha, evite o critério de medição por homem-hora, porque isso favorece o paradoxo lucro-incompetência. Quanto pior for o serviço prestado, mais você vai pagar para ele. Nossa, Eduardo, sério? Tem tanto processo aqui, homem-hora. Eu sei, também tem no Poder Executivo, em todo lugar. Mas evite o homem-hora. E se tiver que usar o homem-hora, você vai ter que dizer por que só dá para usar o homem-hora naquele caso e não dá para usar outra coisa. E se tiver que usar o homem-hora, você vai ter que usar, para evitar o paradoxo lucro-incompetência, use níveis de serviço para saber se o serviço está bom ou não, para deduzir remuneração, se for o caso. Aí você vai adotar os níveis de serviço, ou IMR. Tudo bem? Remuneração pode ser por taxa de administração mensal. É uma outra forma de medição. Remuneração por taxa de administração mensal ou semanal, sei lá. Você vai definir de acordo com o seu objeto. Tá? Então, tudo isso aí tem que estar definido no termo de referência para ajudar o fiscal a dar o ateste, para ajudar o ordenador de despesa a assinar e também o órgão de controle ver se realmente o serviço foi prestado da mesma forma que ele foi pago. Tudo bem? Ok? Formas e critérios de seleção do fornecedor. Esse é mais um requisito do termo de referência. Não tinha assim na outra lei, mas, enfim, estava espalhado pela 8666 de certa forma, muita coisa aí. É nesse requisito que se define
qual vai ser o modo de disputa, qual vai ser a modalidade licitatória, qual vai ser o critério de julgamento, se vai ter ou não inversão de fases e por quê. Lembrem-se, se for ter inversão de fase, tem que explicar por quê. Se a licitação vai ser eletrônica ou se vai ser presencial, é tudo aqui. É tudo aqui. Critério de aceitabilidade de proposta, como é que vai ser a participação das MEs e EPPs, se vai ter participação ou não de consórcio. Pessoal, participação de consórcio agora é regra na nova lei, virou regra. A exceção é tirar o consórcio. Cooperativa, vai ter participação de cooperativa, sim ou não? E por quê? A participação de cooperativa também é regra. Se tirar, tem que explicar por que está tirando a cooperativa. Tá? É tudo nesse requisito do termo de referência. ME, EPP e as equiparadas também, né? Ok? Então, esse bolo todo aí defina nessa parte do termo de referência. Requisito do termo de referência, estimativa do valor. Esse slide aí, a gente vai falar até meio-dia sobre ele. Que vocês gostam de pesquisa de preço, né, gente? Teve uma pesquisa aqui na última aula. Quem não estava na última aula, teve uma pesquisa muito séria aqui. E o pessoal falou que entre ETP, TR e pesquisa de preço, o mais traumatizante é a pesquisa de preço. Então, hoje vai ser o dia do trauma. Na verdade, o dia de vencer o trauma. Hoje é o dia de vencer o trauma. Então, eu não vou falar sobre esse slide, porque a gente vai falar sobre ele até meio-dia. Acho que o último requisito do TR é a declaração orçamentária. Ou seja, tem que ter previsão financeira orçamentária para poder seguir para a contratação. Isso aí está tranquilo, desde sempre tinha que ter isso, continua tendo que ter. Está lá no artigo 150, nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais. E aqui, para fechar, mais 2 slides para fechar. Eu fiz um quadrinho comparativo entre ETP e termo de referência. Só para ficar claro, pessoal, a diferença entre um e outro é a diferença de objetivo e de escopo entre um e outro. Para que serve o ETP? Para descrever o problema a ser resolvido. Para levantar as soluções para resolver o problema. E para analisar a viabilidade da contratação. Já falamos muito sobre isso. Esses são os principais objetivos do ETP. Não só, mas os principais. O termo de referência tem outros objetivos. Especificar a solução, especificar o objeto. Definir a dinâmica de execução contratual, a gente acabou de falar aqui. Como é que vai ser a fiscalização. Como é que vai ser a procedimentalização de sanções. Como é que vai ser a prorrogação. Definir a estratégia de seleção do fornecedor. Vai ser o modo de disputa aberto, fechado ou combinado. Pregão ou concorrência, diálogo competitivo. Tudo isso vai ser definido no TR. Vejam que o TR é um refinamento, como eu já falei também. No TR vai ter um refinamento daquilo que consta do estudo técnico preliminar. E por fim, antes da pesquisa de preço, o projeto básico. Pessoal, olha só, projeto básico. O objetivo do projeto básico e do termo de referência é o mesmo. É o mesmo. É especificar o objeto a ser contratado. Tá? É o mesmo. A diferença é que o projeto básico vai ser usado em obras e serviços especiais de engenharia, enquanto o termo de referência vai ser usado para demais serviços comuns e também serviços comuns de engenharia. Essa é a diferença principal entre termo de referência e projeto básico. Essa é a diferença principal entre termo de referência e projeto básico. Projeto básico, repetindo, vai ser usado para obras e serviços especiais de engenharia, e o termo de referência para bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. Basicamente, é essa a diferença, e a lei traz um pouco do conteúdo de cada um. Se você for ler o conteúdo do projeto básico que está na lei, ele é todo voltado à obra. Todo voltado à obra e serviço de engenharia. Ok? É isso. Fechamos o TR, fechamos o ETP, e agora vamos ver um assunto mais tranquilo de todos. Juro por Deus, é muito tranquilo pesquisa de preço.
Só não é tranquilo fazer a pesquisa de preço. Então não adianta nada, né? O que adianta, né? Ah, não, falta mais um slide, esqueci. Quem elabora o termo de referência? Pessoal, a lei de licitações não responde a essa pergunta. Não responde a essa pergunta. A IN SEGES diz o seguinte: tem que ser elaborado conjuntamente pela área requisitante e área técnica. Qual é a diferença entre área requisitante e técnica? A área requisitante é quem precisa do bem ou do serviço. A área técnica é a área que entende do objeto lá dentro do seu órgão. Ah, Eduardo, mas se eu sou requisitante, eu também entendo. Então, beleza, você vai ser requisitante e área técnica ao mesmo tempo. Uma pessoa só, não tem problema nenhum. Ah, Eduardo, e se no Ministério Público não tiver ninguém que entenda do objeto? Você pode contratar uma empresa para ajudar nessa especificação do termo de referência. Isso é possível também. Quem aprova o termo de referência, pessoal? Quem aprova? Novamente, a nova lei de licitações não responde a essa pergunta. Não responde a essa pergunta. Medida de gestão de risco. É bom que a autoridade superior a quem elabora aprove. Isso é uma medida de gestão de riscos, tá? Para ter uma revisão por autoridade superior. Assim era na 8666, mas a nova lei de licitações não falou nada. No modelo de termo de referência da AGU tem o seguinte: o termo de referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou autoridade competente respectiva, conforme divisão de atribuições de cada órgão. Resumindo, quem aprova o termo de referência, o seu órgão vai baixar uma norma e vai responder essa pergunta. Mas é recomendável que alguém aprove o termo de referência que foi escrito por outra pessoa, para ter uma dupla revisão. Tudo bem? Ok? E a última pergunta. Eduardo, é obrigatório ter termo de referência em todos os processos? Resposta: sim. Tem que ter termo de referência ou projeto básico, se for o caso, em todos os processos. Embora a IN SEGES traga algumas exceções. Mas será que são exceções mesmo? Vamos ler. Lá no quadradinho final desse quadro aí, ó. Instrução normativa da SEGES do Ministério da Economia, agora não é mais, agora é MGI. Diz o seguinte: é dispensável o termo de referência na adesão a atas de RP, na prorrogação de contratos de serviços contínuos e em licitações desertas e fracassadas. Na verdade, não é dispensa de TR, porque já existe o TR nas 3 ocasiões. Já existe termo de referência numa ata que vai ser objeto de carona, já existe o TR na prorrogação, o TR foi feito no início do contrato, e já existe o TR quando a licitação é fracassada e deserta, já tem um TR feito. Então, na verdade, não é exceção nenhuma. Embora seja comum alguém perguntar, na prorrogação precisa de novo termo de referência? Não, pessoal, nunca precisou. O termo de referência acontece uma vez só, lá no início da contratação. Tudo bem? Prorrogar, você vai só prorrogando, até o limite legal, até o limite estabelecido no contrato. Agora sim, pesquisa de preços. Esse slide eu já mostrei para vocês na primeira aula, mas eu estou só dando um passo atrás para a gente voltar a enxergar onde que a gente está, lá no metaprocesso de contratação. O processo de contratação tem 3 grandes fases, que é a fase preparatória, a seleção dos fornecedores e a execução contratual. E agora a gente falou de ATP, de TR, e agora no amarelinho ali, nossa conversa é pesquisa de preços, que acontece na fase de planejamento, que acontece na fase preparatória. Depois vem o edital, depois vem o parecer jurídico. Eu acho que o Barney vai falar de sanções, né? 3 aulas só de sanção, olha aí. Vocês vão sair daqui PhD em sanções. Então vamos lá. O que é pesquisa de preço? Vamos começar pela primeira pergunta, né? O que é pesquisa de preço? É coleta de informação, gente. Coleta de dados no mercado. Só isso. Você vai ao mercado coletar dados, coletar preços. Coleta de amostra significativa de preços do mercado.
Isso está na nota técnica do TCU número 8 de 2023. Quem conhece essa nota técnica? Levanta a mão. Essa nota técnica do TCU, que saiu ano passado, é uma nota técnica sobre pesquisa de preços em tecnologia da informação. Eu não sei porquê, alguém resolveu algum dia que processos de TI são diferentes, que não precisa ter uma pesquisa de preço igual aos outros objetos. Aí os processos de TI vão tudo passando. Sério, você lê um processo de TI, você não sabe qual é o critério de medição, como que faz o pagamento, não sabe nada. Eu não sei como uma pessoa tem coragem de pagar um objeto de TI, porque não se sabe nada quando você lê. Como que você mede TI? Como que você mede? Não sei, eu também não sei, eu sou advogado, gente. Tá? Mas isso tem que estar escrito no processo. E aí o TCU fez um trabalho, uma nota técnica extensa e grande sobre como fazer pesquisa de preço em processos de contratação de tecnologia da informação. Sugiro a vocês que leiam. E eu vou contar um segredo para vocês dessa nota técnica. Ela fala todas as regras que servem para qualquer objeto. Tcharam! TI também tem que passar pelos mesmos passos de pesquisa de preço que passa um processo de compra de caneta esferográfica. É isso mesmo. Repito, eu não sei porque alguém um dia achou que não teria que passar. Tem que passar também. Aí vem, processo de TI sempre vem assim, homem-hora, né? Quando eu vejo homem-hora, eu já arrepio. Pagamento por homem-hora. Eu falei, nossa, o cara vai dormir debaixo da mesa lá e vai estar recebendo mais dinheiro ainda. Vai recebendo, recebendo, recebendo. Enfim. Tem que usar homem-hora? Então, adote níveis de serviço para pagamento. Adote o IMR. Níveis de serviço para saber se o cara está prestando serviço bom ou não. Leiam a nota técnica TCU, tá? Fundamentos normativos, eu coloquei aí na lei nova de licitações, tem lá 1, 2, 3, pelo menos 4 lugares que se referem a estimativa de preço. Temos a INSEG 65 de 21 e a resolução CEPLAG 102 de 2022. Referência hoje para a nossa conversa. Lei 14.133, resolução CEPLAG, instrução normativa da SEGES, manual de orientação do STJ, é outro material que vocês precisam conhecer. Ele explica passo a passo como fazer pesquisa de preço e os cuidados que tem que tomar. E a nota técnica do TCU do ano passado, que eu acabei de mencionar para vocês. É com base nesse material que a gente vai conversar até meio-dia, tudo bem? E, em termos de Ministério Público do Estado de Minas Gerais, houve adesão do Ministério Público à resolução CEPLAG 102 de 2022. O MP aderiu pela deliberação CEGEC, número 9 de 2023. Vocês que fazem pesquisa de preço nos processos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais vão observar a resolução CEPLAG número 102 de 2022, por decisão técnica aqui do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Tá? A nossa resolução do Poder Executivo está muito parecida com a instrução normativa da SEGES 65, com algumas adaptações. É claro que a gente deu uma melhorada na norma, né? Não é não? Claro que a gente deu uma lapidada na norma. E aí o MP também vai usar essa norma como parâmetro. Problema que não vai atingir o MP. As tais das transferências voluntárias. Quando a União passa dinheiro para os estados ou municípios para executar esse dinheiro, a União fala o seguinte: se você vai executar o meu dinheiro, você vai seguir as minhas regras procedimentais. Essa norma da União, eu acho que tem 11 instruções normativas que trazem essa regra. 11, inclusive a de pesquisa de preço. Então, o Estado tem a norma dele, a 102, executa dinheiro estadual, ele segue as regras da da resolução 102. Agora, se o Estado recebe dinheiro da União e vai comprar um trator, ele vai ter que fazer pesquisa de preço de acordo com a instrução normativa 65 da Secretaria de Gestão do Ministério de MGI. Ministério de Gestão e Inovação, não é isso? É isso? Acho que é. Olha só, órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, quando executarem recursos da União, deverão observar os procedimentos de que trata esta instrução normativa. Essa regra é absurda, inconstitucional e praticamente inviável de operacionalizar. Como é que alguém no município ou no estado
vai ter 2 cadeiras diferentes. Hoje eu sou União, hoje eu sou Estado. Hoje eu sigo uma instrução normativa, hoje eu sigo a resolução CEPLAG. Hoje eu sou pregoeiro da União, hoje eu sou pregoeiro do Estado. Hoje eu sou do município, amanhã eu sou da União. Pessoal, a gente não consegue aplicar nem as nossas regras de direito. Vamos aplicar 2 universos jurídicos agora? Você vai ter 2 sistemas de compras, um do seu órgão e o outro da União? O pregoeiro vai ter que conhecer 2 sistemas, 2 regras? O assessor jurídico vai ter que conhecer 2 sistemas, 2 regras diferentes para a mesma coisa? Tá? Essa regra é inconstitucional. Eu não vou me aprofundar sobre a inconstitucionalidade dessa regra, que começou em 2019 com a IN 206, que falava de pregão. Mas eu tenho aqui um artigo do Hamilton Bonato, que se vocês quiserem ler, ele vai explicar por que isso é inconstitucional. Procedimento administrativo é matéria de autonomia administrativa de cada ente, resumindo. Por isso, cada um adota o procedimento administrativo que melhor encaixar. E não seguir necessariamente os procedimentos da União. Resumindo, a história é essa. Mas esse artigo aí, para quem quiser aprofundar, fala bem sobre esse assunto. Pelo menos em termos de MP, eu acho que vocês não executam dinheiro da União, não, né? Em termos de Ministério Público, não. Agora, em termos de poder executivo dos estados e dos municípios, isso é muito comum. Muito comum. E é um problema. Razão pela qual a estratégia do Poder Executivo foi fazer as regulamentações mais aproximadas possível com as regulamentações da União, para não ter problema de glosa em convênios. Tá? Então, por isso que está muito similar. Mas é claro que a gente deu uma melhoradinha, né? Botou lá um pão de queijo e um café do lado e deu uma melhorada na norma da União. É isso, tá? Esse problema vai atingir estados e municípios, poderes executivos, não necessariamente Ministério Público. Aliás, o Ministério Público não vai atingir. Não é uma realidade de vocês receber dinheiro da União para executar. Alguns objetivos da pesquisa de preço. Então, a gente já sabe o que é pesquisa de preço e o que é coletar dados, coletar preços no mercado. E para que ela serve? Para que serve a pesquisa de preço? Para um monte de coisa, mas eu peguei só 6. E peguei essas 6 lá do manual do STJ. Olha só. Verificar a existência de recurso. É o primeiro objetivo, é claro, gente. Você tem dinheiro ou não tem dinheiro para comprar o que você quer? É o primeiro objetivo. Segundo objetivo, fixar critério de aceitabilidade dos preços unitários e preços globais para a hora do julgamento das propostas. Terceiro objetivo, verificar a compatibilidade da solução com os preços do mercado, para evitar sobrepreço ou para identificar o sobrepreço. Quarto objetivo, fundamentar a contratação direta por valor. Como é que você vai saber se você vai usar uma dispensa por valor se você não sabe qual o valor estimado da contratação? Então, esse também é um dos objetivos. Garantir a seleção da proposta mais vantajosa e servir de parâmetro para renovações contratuais. Ué, Eduardo, tem que fazer pesquisa de preço nas prorrogações contratuais? Tem, gente? Tem. Tem que fazer pesquisa de preço nas prorrogações. Tem que fazer termo de referência nas prorrogações, sim ou não? Não, termo de referência não. Agora, a pesquisa de preço tem que repetir. Porque ela é um dos elementos que vai dizer se a prorrogação é ou não vantajosa. Se ela não for vantajosa, ela não vai acontecer. Agora, a gente tem alguns detalhes para falar sobre isso. Existe uma instrução normativa da SEGE de 2017 que trata de serviços, que fala sobre serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. E no anexo 9, lá atrás, tem um monte de folha, uns anexos, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada um tem um monte de folha. Tem uma linhazinha que fala assim, é possível prorrogar contratos com dedicação exclusiva de mão de obra sem pesquisa de preço. Alguém conhecia essa regra? Ah, Eduardo, mas essa IN é de 2017, então ela já caiu. Ela não caiu, porque a IN 98 de 22 falou, ela é aplicável na nova lei de licitações, no que couber. Então, para quem usa as regras da União, repetindo, para quem usa as regras do governo federal, existe uma regra que dispensa pesquisa de preço,
nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. Está escrito ali, ó, autoriza a prorrogação de serviços contínuos com demo, sem pesquisa de preço. Demo não tem nada a ver com sete-pele, com carcamano. Demo é dedicação exclusiva de mão de obra. Tá bom, gente? Alguns vão falar assim, contratos com dedicação exclusiva de mão de obra tem tudo a ver com o sete-pele, né? Não é de Deus, né? Se não é de Deus, é de quem? É do carcamano, né? Do sete-pele. Mas, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é expressa a regra de que nas prorrogações tem que ter pesquisa de preço. Tá bom? Tá lá, na resolução CEPLAG 102, nas renovações contratuais tem que ter pesquisa de preço. E não traz a exceção que tem a norma da União. E o engraçado é que essa norma da União, mesmo depois dela, o TCU continuou julgando contratos da União, dizendo que tinha que ter pesquisa de preço nas prorrogações, mesmo nos contratos demo, dedicação exclusiva de mão de obra. O que é um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, pessoal? É quando a pessoinha fica lá dentro do MP, no horário de trabalho, trabalhando só para o MP, e não trabalhando para mais ninguém. Aí o carinha fica aqui dentro. Por exemplo, limpeza. Limpeza aqui 24 horas por dia. A pessoa está aqui limpando. Ela não limpa aqui 1 metro quadrado, sai lá para a prefeitura de Belo Horizonte, limpa para a prefeitura, vai lá para a cidade administrativa, limpa o prédio do Estado. Não. Isso não é dedicação exclusiva de mão de obra, não. Dedicação exclusiva é quando a pessoa está no horário de trabalho dedicada exclusivamente àquele órgão contratante. Isso é a definição de dedicação exclusiva de mão de obra. E aí vem toda aquela parafernália de planilha de custos de acordo com convenção coletiva de trabalho, os impostos que incidem sobre essa planilha. Tudo isso tem que ser instrução processual. Por isso que o pessoal fala que não é de Deus, né? Não é à toa que essa sigla está aí. O MP contrata a MGS? Não? O Estado tinha, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais tinha mais de 120 contratos com a mesma contratante para limpeza e conservação, recepção, vigilância, que é a MGS. Vocês conhecem a MGS? Quem conhece a MGS aqui? Quem sabe o que é a MGS? MGS, para quem está assistindo e não é do Estado de Minas Gerais, é uma empresa pública cujo objeto é justamente asseio, conservação, vigilância, recepção. Só Minas Gerais tem uma empresa pública com esse objeto. Não existe no Brasil nenhuma empresa pública com esse objeto. É uma invenção nossa mesmo aqui, tá? Pelo visto, a MP não gosta muito no contrato MGS. Mas, enfim. Até 2016, o governo estadual, as secretarias tinham 120 contratos com a MGS. Tudo o mesmo objeto, tudo o mesmo objeto. O que a gente fez? Montamos um decreto chamado contrato corporativo, uma modelagem de contratação, em que só a CEPLAG é contratante e ela contrata em nome de todos os outros. 120 contratos viraram um. Hoje nós temos um contrato de asseio, limpeza, conservação, vigilância, recepção, com cerca de 13 mil empregados no estado inteiro. Um contrato. Olha a simplificação administrativa que aconteceu. Olha a simplificação administrativa que aconteceu. Foi um grande avanço. É dispensa de licitação. Tá? A MGS, sendo uma empresa pública, ela foi formada com esse objeto para prestar serviço para a administração. Então, é a hipótese de dispensa de licitação. Tá? E aí virou um. E é claro que é um contrato monstro. E o pessoal fica lá mexendo nas planilhas igual um bando de doido. E eu só agradeci, porque em vez de fazer 120 pareceres, eu faço um só. Muito obrigado. Né? Então, olha a economia processual que tem. Não é só para o jurídico, não. É para um monte de setor também. É isso. 10. Pessoal, olha só. Só uma olhada macro sobre pesquisa de preço.
Um passo a passo, assim, olha só, na primeira bolinha laranja, quadradinho laranja, tá lá. Primeira coisa a se fazer, a coleta dos dados. Primeira coisa, isso serve para todo mundo, tá, pessoal? Não é só para quem faz a pesquisa de preço, não. Serve para quem faz ATP, quem faz TR, assessoramento jurídico, quem faz o edital. Serve para todo mundo isso aí. Primeira coisa, você coleta os dados. Ah, coleta onde? Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Depois de coletar os dados, precisa ser feita uma análise crítica dos preços. Isso é o que normalmente não tem nos processos. Análise crítica dos preços obtidos no mercado. Análise crítica dos preços obtidos no mercado. A gente também vai ver como fazer essa análise crítica. Depois da análise crítica é que você chega ao valor estimado. Porque pode ter preços do mercado que você colheu que não servem, que não são bons, que são inexequíveis ou que são excessivos. Aí você vai eliminar eles do seu espaço amostral e considerar só os preços do meio. E aí você chega na definição do valor. E aí, quando você chega no valor, é que você verifica se vai ter disponibilidade financeira orçamentária para que o processo continue acontecendo. Tudo bem? Então, esse é o passo, a visão macro da pesquisa de preço. O que acontece normalmente nos processos é o seguinte: a área técnica vai ao mercado ou nos bancos públicos de preço, coloca no processo um monte de preço, um monte de contrato, cópia de contrato, tal, puf, junta no processo e no próximo documento coloca assim: o valor estimado é 130 milhões. Aí você fala: ah, é? E como é que você chegou em 130 milhões? Ah, eu juntei aí as pesquisas que eu fiz. Ah, você juntou? E como é que você analisou a pesquisa que você fez para chegar nesse valor? Qual a metodologia que você usou de cálculo? Qual preço você considerou ou desconsiderou e por quê? Isso tem que estar no processo. Isso tem que estar no processo. E normalmente não está. É a análise crítica dos preços coletados. Ela tem que ser feita e formalizada dentro dos autos. É isso que normalmente não acontece. É isso que fragiliza as pessoas que fazem pesquisa de preço. Não colocar isso no processo. Traumas? Dúvidas? Abra o seu coração. Se não quiser agora, pode ser depois. E se não abrir agora, relaxa, você vai receber depois um abraço quentinho, conhecido como parecer jurídico. Né? Aquele abraço quentinho, né, gente? Ausência de pesquisa de preço. Olha o que o TCU falou sobre a ausência de pesquisa de preço. Ainda que afastada a existência de sobrepreço ou superfaturamento, a falta de pesquisa de preço de mercado é irregularidade grave. Repito, irregularidade grave. Aí vai ser erro grosseiro. Não fazer pesquisa de preço é grave para o TCU. E é grave mesmo, porque é uma obrigação clara que a lei impõe. Não deixe de fazer pesquisa de preço e não deixe de fazer pesquisa de preço bem feita. Não é só fazer assim, né? Nos cocos, não. Não é só juntar um monte de contrato, enfim, e ficar naquela bagunça, não. Vamos falar um pouco sobre a análise crítica que eu falei com vocês, que é a segunda etapa após coletar os preços na internet, no site, nos bancos públicos, junto aos fornecedores. Olha lá. Acórdão 403 do TCU de 2013. Isso é assunto velho, tá, gente? Assunto velho, tá? Não é novidade, não. Incumbe ao agente público realizar juízo crítico quanto aos valores obtidos na pesquisa de preços de mercado. Ele vai realizar o juízo crítico, não é só na cabeça dele, não. É no papel. É no papel. Sim, tem que ter uma nota técnica no processo dizendo como foi realizada a pesquisa de preços. Sim, tem que ter uma nota técnica no processo dizendo como foi realizada a pesquisa de preço e de que maneira se chegou ao orçamento estimado. Tanto a IN SEGES 65 quanto a Resolução CEPLAG 102 dizem: os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores.
Aí você vai para comprar um microfone igual a esse aqui. Vou pesquisar. Achei o preço de 200, 250, 220, 500 e R$ 1.000. Aí você pega todos os preços, soma e tira a média. Pode fazer isso? Não, por quê? Tem algum preço excessivo nisso que eu falei? Eu tenho um de 200 e um de R$ 1.000, algum está errado. Ou de 200 está fora da realidade de mercado, ou de 1.000 está fora da realidade de mercado. Ah, Eduardo, como que eu vou saber? Na sua prospecção de mercado, você vai ter essa noção. Qual deles está, ou se o de 200 é inexequível, ou se o de 1.000 é excessivo. Aí você vai tirar eles do seu espaço amostral, para depois fazer o cálculo do orçamento estimado. Tá? Continuando sobre análise crítica, há uma pergunta. Você tocou num ponto que é justamente, você deu o exemplo do microfone. E é justamente a área que a gente costuma fazer as compras nossas. Você fez uma pesquisa de preço de um produto, do microfone, né, e teve lá os orçamentos e tal, e encaminhou. Só que o processo, muitas vezes, tem várias idas e vindas e tal, e demora um pouco. E, ao final, quando você vai fazer já a contratação, né, a licitação, o preço já não é mais vantajoso para o fornecedor, porque o microfone sofreu um aumento nesse período. E é onde acaba, muitas vezes, a licitação sendo fracassada, porque aquele preço, aquele valor já não é mais agradável para o fornecedor, né? Então, nesse caso, sendo fracassada, aí você sabe que você vai ter que refazer essa pesquisa de preços, jogando valores novos aí, não é isso? Você pode fazer isso até antes de fracassar, tá? Então, se alguém identificar antes do certame acontecer que o preço já não está bom, tem que refazer a etapa, para evitar um fracasso ou uma deserção. Tá? Então, pode até refazer antes. Agora, se fracassar, realmente vai ter que fazer tudo de novo. Tá? Não tem nenhum problema voltar à etapa. Não tem nenhum problema voltar à etapa justamente para refazer a pesquisa de preço. Tudo bem? Isso acontece, olha, acontece muito com compra de medicamento. Porque anualmente tem uma tabela que altera o preço. E aí, pelo menos lá na CEPLAG, antes o processo, enfim, passa por parecer jurídico, aprova e tudo. E aí, eles atualizam o preço de referência antes de soltar o edital. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum, tá? Aliás, o problema é não fazer, porque aí, se fizer, vai dar uma licitação, a chance da licitação deserta é muito grande. Tá? Então, não tem nenhum problema refazer essa etapa aí, antes de publicar o edital. Aí você vai publicar um novo valor, com justificativa. Houve variação de preço muito grande entre a pesquisa inicial e essa publicação do edital. Foi necessário refazer a etapa de pesquisa de preço. Não tem nenhum problema. Ok? Alguém mais? E durante o pregão, o que você acha dessa nova pesquisa de preços? Quando algum dos licitantes ele suscita que houve alteração do mercado, né, alta do dólar ou algum outro motivo, como que vocês fazem isso no Estado? Durante o pregão, nunca me contaram, sabe? O que eles fazem, não. Acho que talvez com medo do que eu ia falar. Mas se na sessão alguém vem dizer que o preço não está mais conforme, você ou revoga a licitação, ou ela vai dar deserta. Ou alguém está mentindo. Então, eu não refazer pesquisa de preço durante a sessão de lances, não faça isso. De jeito nenhum. Porque aí você vai poder estar favorecendo, alguém vai alegar que você pode estar favorecendo alguma empresa. Vai ver o cara na hora do lance e falou assim, nossa, eu vacilei no meu lance aqui, eu vou perder, então vou dar uma miguelada aqui. Durante a sessão, não é um aconselho que refaça não, tá? E se você identificar que é verdade o que ele falou, você vai revogar a licitação. Aí você tem todos os motivos jurídicos para revogar a licitação.
Ou se você não quiser revogar, não, toca o barco. Ah, deu deserto, vai dar deserto, vai ter que fazer de novo também. Tá? Mais uma dúvida lá atrás? Bom dia. Complementando a pergunta, durante a sessão de disputa, você tem licitantes interessados, e aí você vê que todas as propostas estão bem acima do valor de referência, que foi, você teve a análise crítica no momento anterior e chegou no valor de referência. E nenhuma proposta, mesmo durante a disputa, não chegou ao valor de referência, ou seja, não é o caso de algum, mas de todos. A licitação seria fracassada. Mas se a gente pensar no objetivo maior, que a gente tem um contrato, não justificaria naquele momento, de maneira motivada, né? Motivação é o mantra. A gente solicitar que seja feita uma nova pesquisa de preço, já que o mercado demonstra que aquele valor já não é mais o praticado, não seria um aproveitamento de atos, a gente pensar na licitação ali, não como um fim nela própria, mas porque a gente precisa do contrato, a gente precisa ter aquele objeto na casa, entendeu? A situação mostra que todos os licitantes, nenhum chegou no preço de referência, está bem acima daquilo, entendeu? Só, né, complementando a pesquisa, porque a gente que é área técnica, a gente sofre muito, que a gente quer que a licitação tenha ali no final, né, um objeto contratado, que a gente tem serviço para prestar, a gente tem objeto para fornecer, né? Então, às vezes, pode ser que durante a sessão de disputa ali, realmente tenha acontecido alguma coisa. E é impossível isso? Não haveria nenhuma exceção à regra? Eu nunca vi acontecer. Não que não aconteça, mas eu nunca vi acontecer. Assim, eu vou te falar, eu tenho um medo disso, sabe? Assim, de fazer pesquisa de preço durante a disputa. Eu não faria. Eu não faria. A não ser que vocês baixem uma norma explicando esse procedimento muito bem explicado. Aí a gente começa a ganhar previsibilidade de competitividade. Talvez a construção de uma norma nesse sentido, talvez. Agora, fazer sem nenhum parâmetro, nenhuma previsão, eu não faria. Eu acho muito arriscado. A licitação vai dar deserta mesmo. É comum a licitação dar deserta, né? Infelizmente é comum. Ou por especificação técnica que ficou muito excessiva, ou por uma pesquisa de mercado que não foi bem feita. E aí, realmente, o processo tem que ser reinstruído. Tem que ser reinstruído. Eu nunca tive notícia de refazimento de pesquisa de preço durante a etapa competitiva. Nunca tive notícia. Quando eu nunca tenho notícia de uma coisa, eu fico um pé atrás. Ou fazem escondido de mim, não me contam, ou é porque não acontece. Prefiro acreditar que não acontece. Mas assim, Eduardo, nunca poderemos fazer isso? Dá para fazer uma construção normativa? Eu acho que dá. Acho que dá. Que aí traz segurança para quem vai fazer esse procedimento, tá? Porque, enfim, um dos objetivos principais da nova lei de licitações é a continuidade do processo, é aproveitar o máximo possível. Esse objetivo está muito claro nela toda, muito mais que na 8666. Mas hoje eu faria uma construção normativa para autorizar isso, e não assim, ainda que seja no edital, sabe? O edital também é um instrumento de regulação. Agora, fazer sem previsão no edital ou numa norma, eu não faria de jeito nenhum. Nenhum. Tem mais uma mão levantada lá atrás. Professor, eu queria perguntar a respeito de preços discrepantes, que isso aí eu acho bem difícil. Preço sabe? de quê? Perdão, eu não Preços discrepantes. Aham. A gente teve um caso aqui, foi contratação direta de publicação de avisos de edital, né? Então, a gente conseguiu, acho que foram 5 preços discrepantes. Os preços públicos que a gente pesquisou também não batiam muito, porque a unidade era diferente, uma unidade era centímetro quadrado, a medição, né? A nossa era o tamanho do anúncio, né? E aí, o que aconteceu? A Jade voltou, porque eram discrepantes os preços, sendo que a contratação era direta, menor preço. Isso faz sentido? Quem é Jade? A assessoria jurídica. A Jade. A Jade. A Jade é nosso pesadelo aqui. A gente quer continuar tudo bonitinho, mas a Jade não deixa. Jade. Essa Jade, hein, gente? Eita.
Olha só. Você me disse que acharam 5 preços e os 5 eram discrepantes. Sim, serviço, cada um vai cobrar o que acha que deve. 5 discrepantes. É um Sim, sinal assim, infelizmente. de alerta. Sim. Com certeza. Mas a contratação era menor preço. Calma, deixa eu terminar. Calma. Vamos respirar. Meditação. Preço discrepante tem que ser tirado. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que algum preço discrepante seja mantido. Mas, para isso, a área técnica vai dizer o seguinte: eu manterei esse preço discrepante porque essa é a fatia de mercado relevante. Você tomou uma decisão de manter o preço, decisão de mérito sua. Repetindo, vamos supor que tenha um mercado... vamos pegar aqui telefônica, vamos supor que tenham só 3 empresas no Brasil, conhecidas. Aí você vai ao mercado. Uma cobra 1.000, outra 1.500, outra 3.000. São só 3 empresas no Brasil. Se você tirar uma delas, aí sim você vai estar distorcendo sua pesquisa de preço, porque só tem 3 no Brasil. Aí você tem elemento para manter um preço discrepante na sua pesquisa de preço, mediante uma análise crítica. Você viu que o que eu acabei de fazer foi uma análise crítica? Foi uma análise de mercado, dizendo o seguinte: no mercado brasileiro só existem 3. Se eu tiro o preço de uma, ainda que ele seja discrepante das outras 2, eu estou distorcendo o mercado. Aí você mantém. A minha pergunta é, se os 5 preços eram discrepantes e chegou na Jade, tinha uma nota técnica decidindo manter os 5 preços discrepantes e por que você quis manter os 5 preços discrepantes? Essa é a pergunta que fica. Porque se você explicou por que mantê-los, aí a assessoria jurídica vai ter que aceitar. Agora, se não tem essa motivação, eu devolveria dizendo apenas motive por que manter os 5. E não tire esse ou aquele. A assessoria jurídica não pode mandar tirar um preço muito baixo ou alto. A assessoria jurídica pode pedir o seguinte: olha, eu queria que você fizesse uma análise crítica desses preços aí, que não tem no processo. Aí você faz, e aí vai ser mantido no processo essa análise crítica. Deu para pegar mais ou menos, assim? Mas aí eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor. Porque quem ganhou o menor preço foi o contrato anterior. Estava fazendo nova contratação, e aí era a mesma empresa, quer dizer, que cumpriu o contrato, satisfatoriamente, e estava oferecendo menor preço. Eu não sou formada em direito, não cabe na minha cabeça por que não pode aceitar o menor preço. Por que não pode aceitar o menor preço? Sim, era contratação direta. O que adianta? Para que comparação de preços discrepantes? Menor preço é uma das metodologias aceitas. Você tem média, mediana ou menor preço. São 3 metodologias aceitas, tá? Usar uma ou outra tem que ter justificativa. Se tivesse no seu processo, tudo bem. O manual do STJ explica quando usar cada uma das metodologias. Tá? Se você vai usar média, mediana ou menor preço. Quando que, a depender da sua pesquisa, do seu espaço amostral, qual que é a melhor metodologia de cálculo. Tá? Dá uma olhada nesse manual do STJ. Ele voltou erradamente. Não sei. Estou te falando assim. Não sei. Porque eles tinham que me cobrar a justificativa da metodologia usada e não justificativa de preços discrepantes. Eu teria cobrado a metodologia, a razão da metodologia do cálculo usado. Eu teria cobrado isso. Tá? Eu não vi o processo, mas desse jeito eu teria cobrado como foi eleita a metodologia do menor preço e não da média ou mediana. Aí tem que ter uma nota técnica com análise crítica. É isso que eu teria cobrado, tá? Ok? Ué. Tudo bem? Então, olha só. Deixa eu ver se já está na hora da gente... Daqui a pouquinho a gente desce. Não deverão... STJ, manual do STJ. Não deverão ser considerados os preços excessivamente elevados, nem preços inconsistentes ou preços inexequíveis, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. Aí o STJ fala, deve ser excluído aquelas que mais se destoam dos demais preços pesquisados. Então, em regra, se tem preço muito baixo ou muito alto, você tira do seu espaço amostral, tá? Em regra.
IN 65. A pesquisa de preço será materializada com justificativa para metodologia. Viu o que a gente falou? Em especial, se você desconsiderar valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados. Do mesmo jeito, resolução CEPLAG. Os preços inexequíveis, sobrepreços ou preços que estejam com sua integridade prejudicada deverão ser desconsiderados para obtenção do preço do orçamento estimado mediante adoção de critérios justificados. É sempre isso. Eu vou adotar a média, mediana ou o menor preço? Explique por que você adotou um dos três. Tá? Esse é o buraco nos processos que sempre tem. Que sempre tem. A ausência de explicar a metodologia. Onde você acha isso? No manual do STJ tem muita explicação, muitas tabelas. É bem legal lá. Continuando na análise crítica. Análise crítica. INSEGES, na pesquisa de preços, sempre que possível, tem uma pergunta lá, deixa eu só terminar de ler aqui. Além de preços excessivos ou inexequíveis, aí ainda fala o seguinte, considere outros elementos na análise crítica. Prazos e locais de entrega, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, frete, garantias, marca modelo, economia de escala, peculiaridade do local. Olha o tanto de coisa que tem que ser considerada na pesquisa de preço. Segundo a instrução normativa da SEGES, também tem isso na resolução da CEPLAG. E as partes que estão em verde são as partes que estão na Lei 14.133, que tem que considerar a quantidade contratada, economia de escala e as peculiaridades do local e do objeto também. Uma dúvida lá atrás? Bom dia. Bom dia. Você tem algum critério objetivo assim para indicar quando trata de considerar um preço, né, excessivamente elevado ou inexequível? Se eu não estou enganado, o manual do STJ ele fala que a variação de 25% é um alerta se ele está acima ou não da média, sabe? E ele traz uma forma de cálculo como você chegar a isso. Mas é 25%, 30% de discrepância. O que passar disso, você já fica alerta. Não quer dizer que você vai tirar, mas talvez você tenha que tirar, ou se você mantiver, vai ter que justificar por que você vai manter aquele preço. Tá? Aí já é o alerta de risco. Por exemplo, Eduardo, média ou mediana? Vamos pegar o microfone. Se você pega o microfone, 5 preços, R$500, 520, 525, 490, 498, já deu 5? 502. Esses preços que eu falei para vocês agora estão muito discrepantes? Não, eles estão bem ali num bolo bem próximos. Se os valores estão mais homogêneos, é melhor usar a mediana como técnica. Então, você pega os 5 preços, soma e divide por 5. Isso é mediana. Isso é média, perdão. Isso é a média. Se os preços estiverem mais homogêneos, pega eles, soma todos e divide pelo número de preços obtidos. Vai obter a média. Se os preços estão muito discrepantes, o microfone 500, o outro 600, o outro 200, o outro 1.000, aí recomenda-se usar a técnica de mediana, tá? Que é a técnica diferente da média. A mediana você desconsidera os extremos e pega os preços do meio. Pega o preço do meio. Por exemplo, de 5 preços, você vai considerar só o preço do meio, que é o de 500, desconsiderando o de 200, o de 1.000, o de 800. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês também está explicado no manual do STJ. Quando adotar qual metodologia? Ok? Então, eu dei um exemplo aqui de escolher entre média e mediana. Tudo bem? Nossa, Eduardo, esse negócio de pesquisa de preço está virando quase um ETP do preço, né? Eduardo, tem alguma contratação específica ou serviço em que a lei determina qual vai ser a técnica, média, mediana ou... A Lei 14.103 não fala de técnica. O que fala são os regulamentos infralegais, tá? A instrução normativa da SEGES e a nossa resolução 102, fala de média e mediana. E esse manual do STJ dá uma aprofundada em metodologias também. Não.
Aí depende do objeto. Aí depende do objeto. Tá? Em relação ao objeto, assim, especificamente, engenharia prefere se a média ou o menor preço. Pelo menos nesses normativos. E no manual da STJ, não. Eduardo, bom dia. Bom Eu dia. tenho uma dúvida. Durante o processo de contratação, foi adotada uma metodologia, ocorreu o processo licitatório, houve uma empresa vencedora. Depois da assinatura do contrato, ela pode questionar a metodologia utilizada ou não? Ela já apresentou o preço dela, avaliou, ela não tem mais direito ou não é justificável ela questionar o tipo de metodologia utilizada? Mas aí ela questionou a metodologia utilizada com qual objetivo? De fazer um aditivo de... Sim. Olha, isso é pura malandragem, né, É. gente? Eu não daria de jeito nenhum. Tá. Porque se a metodologia, se o preço orçado estava fora do mercado, ela tinha que ter feito impugnado o edital, ou pedido esclarecimento, ou entrado na justiça para impedir. Aí ela ganha e depois fala que está errado e pede para aumentar o preço? Não. Isso é má fé. Tá? Isso é má fé. Obrigada. Isso é pura má fé. Então, pessoal, na análise crítica, não é só a questão do valor excessivo ou inexequível. Também tem que levar em consideração características do objeto, local de entrega, se tem garantia ou se não tem, as quantidades. Ou seja, a análise crítica engloba várias coisas. Aí está escrito assim na IN da SEGES. Na pesquisa de preços, aí eu deixei em vermelho, sempre que possível, deverão ser considerados tal. O que significa essa frasezinha, sempre que possível? Vai ter hora que não vai dar para você fazer uma análise desse tamanho aí, não. Local de entrega, como é que ele é? A peculiaridade do local. A economia de escala, prazo, pagamento, frete. Tem hora que não vai dar, Eduardo, para fazer isso tudo na nota técnica. Sempre que possível, faça. Quando não for possível, justifique. Então, quando está escrita a frasezinha, sempre que possível, faça, quando você não fizer, diga por que você não pôde fazer. Esse é o efeito jurídico daquela frase sempre que possível. Se não fizer, justifique porque não fez no processo. Não considerei peculiaridades do local. Por quê? Não tinha como, porque no meu espaço amostral não tinha essas informações. Pronto, justificou, tá bom. Ninguém vai te multar por isso. Alguém vai te multar se você não justificar. Agora, se você justificar, ninguém vai te multar. Tudo bem? Análise crítica ainda. Aí vem a resolução CEPLAG 102, e além do que a IN-SEGES traz, a resolução fala o seguinte, tem que trazer na pesquisa de preços, na análise crítica, inciso 7º ali, outros elementos ou circunstâncias que se mostrem relevantes para contextualizar a pesquisa, deixou ainda em aberto. Não só aquilo, não só condições comerciais, necessidade de instalação, forma e prazo de pagamento, talvez outras coisas também possam interferir na pesquisa de preço. Uma pandemia, por exemplo. Está ali pandemia? Não está. Mas ali a pandemia vai estar nesse inciso 7º. Outros elementos ou circunstâncias que se mostrem relevantes para a contextualização da pesquisa de preços. Tudo bem? Já que a gente vai mudar de assunto, vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Aí a gente volta às 10h40, são 10h30, tá? Vamos lá. Vamos lá, já está até chegando ao final aqui. Ó, quem quiser aparecer na foto, fica assim, senão abaixa a cabeça. Espera aí, deixa eu ir pro ponto aqui. Espera aí, mais um. Aí. Vambora. Então, vamos lá. Análise crítica. Ok, né, pessoal? Então, tem que estar documentada. Olha lá. A própria resolução CEPLAG e a IN-SEGES, elas dizem o que tem que estar instruído no processo em relação à pesquisa de preços. Vamos lá. A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo, identificação do responsável pela elaboração de pesquisa de preço. 100% comum chegar uma pesquisa de preço jogada no processo sem ninguém assinar.
Isso acontece demais, demais, demais. Então, assim, tem que ter, a pessoa que faz a pesquisa de preço tem que assinar. Quem coletou, quem fez a análise crítica, cada um tem a sua função e tem que assinar o documento, tá? Esse negócio de jogar um monte de preço no processo e colocar um valor de referência sem assinar nada, não existe mais. Nem nunca deveria ter existido. 2, descrição precisa e quantitativo do objeto a ser contratado. Bom, a gente só faz pesquisa de preço após saber qual é a quantidade de microfone que você vai comprar. Senão, não faz sentido, né? Porque comprar um microfone é diferente de comprar 100. Tem toda a questão de economia de escala. Condições comerciais, descontos, etc. 3, indicação dos parâmetros utilizados com o registro das fontes consultadas e justificativas. A gente vai falar dos parâmetros rapidinho daqui a pouco. São 5 parâmetros, ou 6 ali, eu acho que são 6. Tem 5 na... A lei 14.133 traz 5 parâmetros. A resolução CEPLAG traz 6, tem um a mais. E para usar cada um deles, também tem que justificar na análise crítica. Por que você usou o inciso 1, ou o 2, ou o 3? Por que você não usou o 1, não usou o 2? Você vai ter que deixar também na sua análise crítica, tá? Ok? Eu sei que é difícil, mas vocês vão conseguir. Os preços coletados, evidentemente. E olha só o que a gente estava falando. Inciso 5, a indicação do método estatístico aplicado, se é média, mediana ou menor dos valores, a memória de cálculo para obtenção do preço, com as respectivas justificativas. Você vai ter que dizer por que você escolheu a média, por que você escolheu a mediana, ou por que você escolheu o menor preço como método estatístico de orçamento. Tá? Instrução processual está lá. Para quem é do governo federal, o artigo 4º da INSS 65, para quem é do governo mineiro estadual e Ministério Público, resolução CEPLAG 102, artigo 4º. Onde pesquisar os preços? Aí que vem os parâmetros, as bases de preço. Onde pesquisar? Olha o que diz a nova lei de licitações, gente. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços, conforme regulamento, então, olha só, pesquisa de preço é um assunto a ser regulamentado pelo ente. É a ser regulamentado pelo ente. O valor estimado será definido com base no melhor preço aferido, por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Quer dizer, você pode tirar 3 preços de um parâmetro só, ou combinar preços de parâmetros diferentes. Olha lá os parâmetros. Vamos lá, um por um agora. E aí eu vou mostrar uma diferença para vocês da lei para a nossa resolução CEPLAG, que vai atingir também o Ministério Público. Primeiro parâmetro, eu resumi assim, mas para não escrever o que diz a lei exatamente, eu coloquei um resumo. Sistemas oficiais de governo. São os bancos de preços públicos. Esse é o primeiro parâmetro trazido pela lei e pelas normas infralegais, tanto federal quanto estadual mineira. Segundo parâmetro, aquisições e contratações realizadas pela administração pública. Então, primeiro detalhe em relação aos 2 primeiros parâmetros. Primeiro parâmetro, bancos de preços públicos. Segundo parâmetro, contratações da administração pública. Contratações avulsas que você vai atrás pegar, né? Sem tirar de bancos. Primeira coisa, Eduardo, existe preferência entre os parâmetros? Não e sim. Não e sim. Não e sim. Por quê? A Lei 14.133 não dá preferência entre os parâmetros. A lei não dá preferência, só que as regulamentações dão preferência entre os parâmetros. Repetindo, a Lei 14.133 não priorizou um parâmetro em detrimento do outro. Por exemplo, ela não falou, é mais importante o preço de banco público do que fornecedor. Não falou. Só que isso o TCU já fala, ó. O TCU fala há anos que é para priorizar bancos públicos de preço. Há anos, há anos. E aí, as normas infralegais trouxeram a jurisprudência do TCU e nossa norma estadual mineira, que o MP também usa, diz que e também a INSS, ou seja, tanto o regulamento federal quanto o regulamento estadual mineiro,
dizem claramente que é para priorizar o inciso 1 e o 2 na pesquisa. Priorizar bancos públicos de preços, sistemas de governo, e para priorizar aquisições e contratações realizadas pela administração pública. Repetindo, tanto a instrução normativa da SEGES quanto a resolução CEPLAG mineira prioriza os incisos, os parâmetros nos incisos 1 e 2. O que significa, Eduardo, priorizar? Qual é a consequência prática no processo quando a lei diz que é para você priorizar o inciso 1 e 2? Quem responde? O que você, como pesquisador de preços, tem que fazer? Se você não encontra inciso 1 e 2 que a norma manda priorizar. E o que você, assessor jurídico, tem que fazer se você não encontrar sua área técnica explicando sobre esse assunto? Está escrito aí no slide, pessoal. Já que a norma priorizou o 1 e o 2, significa que você tem que justificar se você não encontrar preço no inciso 1 nem no inciso 2. Então, você vai ter que dizer, fui no banco XYZ de preços do governo federal, estadual, não encontrei nada parecido. Pesquisei na data tal, no site tais. Fui para o inciso 2, aquisições de contratações realizadas pela administração pública, qualquer uma, estadual, não. Tentei, liguei para o pessoal para ver se tinha contato parecido, entrei no site do governo paulista, tal, pedi, não consegui. E escreva no processo que você tentou 1 e o 2 e não conseguiu e com quem você tentou contato. Isso é o que significa priorizar. Você vai ter que dizer por que você não usou. Vai ter que estar no processo o motivo pelo qual não foi usado o parâmetro 1 nem o parâmetro 2. Parâmetro 3, bancos de dados de preços, sistema de cotação disponíveis na internet, pesquisa publicada em mídia especializada, sítio eletrônico especializado de domínio amplo. Inciso 4, pesquisa com fornecedor. Aí começa a surgir o problema, pesquisa direto com fornecedor. O TCU vem há muito tempo dizendo o quê? Utilize o fornecedor como última opção. Última opção. Inciso 5, consulta de preço praticado em aquisições ou contratações privadas. Esse inciso 5 não tem na lei, não tem na instrução normativa do governo federal, mas tem na resolução CEPLAG. Repetindo, esse inciso não tem no governo federal, nem na lei, nem na resolução, nem na IN, e no governo mineiro tem esse inciso. Tem esse inciso. Então, também é possível pegar preços em aquisições privadas. Privado vendendo para privado. Privado comprando de privado. Nossa norma autoriza. Mas veja que está, inclusive, depois de fornecedor, né? Tipo assim, tá? Não tendo nada para você pesquisar, aí a norma abre mais um espaço. E bases oficiais de notas fiscais eletrônicas é o último parâmetro. Tudo bem, gente? Então, a nossa IN inovou em relação ao inciso 5, que está aí marcado de vermelho. Eduardo, inovou, então foi ilegal, foi contra a Lei 14.133? Isso ofende a Lei 14.133? A gente entendeu que não. Primeiro porque norma de pesquisa de preço não é norma geral, a gente entende que é norma específica. Se é norma específica, isso abre a competência dos entes, estados e municípios, legislarem, normatizarem de forma distinta da União. Tá ok? E segundo, porque o parágrafo 23, parágrafo 3º do artigo 23, também autoriza que estados e municípios se utilizem de outros sistemas de cotação de preço. Tá? Então, juridicamente, na análise da norma, a gente entendeu que estava tudo bem, sem nenhum problema, podem usar esse parâmetro no governo estadual mineiro e no Ministério Público Mineiro, sem nenhum problema. Sobre os parâmetros, alguma dúvida, pessoal? Na verdade, eu tenho uma ponderação e uma pergunta. Sobre aquela ponderação que o pessoal falou da possibilidade de refazer a pesquisa durante a disputa, diferente do regime jurídico anterior, a gente não tinha bases sólidas com relação à validade das amostras, não tínhamos prazos específicos de quanto tempo pegaria ou não uma amostra em detrimento da outra. Então, assim, isso tende
a deixar o orçamento estimado na disputa mais sólido. Então, assim, o argumento do fornecedor de que ele não está mais válido ou está discrepante, agora tende a não ser mais comum, sabe? Porque entre a pesquisa de preço e a fase externa, a gente costuma ter um período muito largo, sabe? Então, às vezes costuma ocorrer, mas em face desses prazos aí, talvez não mais. A pergunta é, o que a CEPLAG quis dizer com bases oficiais de notas fiscais? O que ela entende por base oficial? Aí vai ser base de governo, mas ainda não tem, essa base ainda não existe. Seria PNCP, então. O PNCP vai acabar tendo essa base. Está previsto que ele tenha essa base. Uma vez tendo, aí vai ser PNCP. Aí vai cair no PNCP, com certeza. Tá? Então é sistema de governo. Base oficial é um sistema de governo. Uma vez o PNCP tendo isso aí, a gente vai ter que usar o PNCP justamente nisso aí. Agora, gente, só uma consideração, assim, nota fiscal, eu tenho um pouco de medo de nota fiscal, porque, veja bem, pesquisa de preço serve para ver se o valor daquilo que você quer comprar está compatível com o mercado. Será que a pesquisa de preço busca conseguir o preço perfeito? A nossa tendência é falar, sim, essa é a ideia, pegar o preço perfeito de mercado. Mas se a gente pegar o preço muito perfeito, a gente tem uma tendência de ter licitação deserta. Se pegar um preço muito perfeito mesmo, ninguém vai conseguir dar um preço menor do que ele. Aí a chance de dar deserto é grande. Então, assim, a pesquisa de preço tem a função, na minha visão, de pegar um preço aproximado de mercado, para, claro, dar base para ver se tem orçamento financeiro, para ver se tem dinheiro, e para não ter sobrepreço. Agora, o preço perfeito é ruim, porque ele vai dar chance de licitação deserta. Então, eu acho assim, o objetivo não é buscar o preço perfeito, não. Não me parece que seja esse. Porque o preço perfeito vai trazer problemas, vai aumentar o número de licitações desertas. Tá? Então, é achar alguma coisa ali aproximada e que tenha base e fundamento num espaço amostral suficiente de preços. Mas, tá, isso aí, estou de acordo com você. A chance de acontecer isso na etapa competitiva é um pouco menor agora, né? Pelo regramento, também acho. Ok? Então vamos passar. Outra coisa que tem que estar materializada no documento, identificação dos responsáveis. Agora, peraí. Identificação dos responsáveis pela elaboração da pesquisa. Quantitativo, eu repeti o slide, gente? Peraí. Deu bizu aqui na... Deve ser daí, um da IN e outro da resolução CEPLAG, mas é a mesma coisa. Professor? Pois não, isso, agora a gente vai para o próximo. Eu concordo com tudo isso aí, dessas normas aí, né? Só que, operacionalmente, às vezes a gente... Só que a vida real é mais rica do que a norma, né? Justamente. Então, a gente quer fazer tudo direitinho, mas a gente não pode. Aí, o seguinte, às vezes a gente vai pesquisar nas contratações, né, da administração pública, e muitas vezes, assim, o mais frequente é a gente não achar a descrição exata do que está sendo comprado. No PNCP costuma dar erro, não sei o quê, você não consegue ver aqueles documentos que eles falam, aquela setinha, documentos, você vai lá, aí dá erro. Outra coisa, nas contratações da administração, a gente procura edital, a gente procura TR, e muitas vezes o tema é muito sucinto, por exemplo. Eu estou pegando aqui um registro de preço da CEPLAG para locação de veículos, né? Então, a descrição do veículo é muito, muito sucinta, sabe? E aí, da CEPLAG não, tá maravilhoso o RP da CEPLAG, que isso, não faz isso não. Então, brincando, tá? a nossa descrição do veículo é toda assim, não sei quantos CV, não sei quanto, entendeu? Tudo direitinho do carro, e a gente não acha isso, né? Aí a gente fica pegando preço similar. E aí entra o trauma do discrepante, né? Como que a gente vai, né?
Então, assim, Ana, a gente pesquisou, mas não vale a pesquisa. É uma coisa, assim, difícil. Porque você fala, não, eu pesquisei, mas esse preço que eu peguei não serve. Então, não valeu nada. Eu juro que eu entendo o seu trauma. Eu acho que é uma das, deve ser... prospectar preço é a coisa mais difícil a se fazer, né? É o que eu falei até, foi na última aula. As regras em si não são tão difíceis. O difícil é executar, né? O difícil é executar. Agora, como é que é seu nome? Aqui cria caso, né? Maria José. Maria José. Maria José, eu sei que isso acontece, mas eu só te dou um conselho. Documente suas tentativas frustradas. Vou repetir. Documente as tentativas frustradas. Fui aqui nesse site e não encontrei. Coloca isso no processo. Tentei achar a quantidade parecida, achei 3 preços no banco lá do governo federal. Não encontrei igual, peguei a mais aproximada, é o dobro, mas é o que tem de mais próximo. Então, documente as frustrações que você tiver, tá? Porque isso vai te proteger. E aí, quem for ver o processo, vai ver, ela tentou, ela foi diligente. Aí eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado muito aqui. O que os órgãos de controle punem não é decisões que eles achem que não foram as melhores, e sim decisões não motivadas, não circunstanciadas. Então, documente as suas tentativas frustradas. Isso vai deixar tudo redondo. Ah, Eduardo, não achei um negócio legal, não ficou redondo. Não tem problema, você diligenciou, escreveu o que você diligenciou, tá tudo bem. Manda o processo para frente e manda a brasa. Porque aí vão ver que você tentou, foi diligente, mas, enfim, teve limitações instrumentais de encontrar o preço igual ou muito parecido. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você nunca vai ser punida e nem acusada por nada se você fizer isso. Até tem a ver com o que você falou agora, o que eu coloquei nesse slide aí. Aí, ó, pesquisa com fornecedor. Tem que justificar tanto a IN do governo federal quanto a resolução. Dizem que tem que justificar a escolha do parâmetro de fornecedor. Por que você chegou no fornecedor? Ele é indesejável agora. Se você tiver que usá-lo como parâmetro, vai ter que dizer por que chegou nele. Aí vai ter que dizer, olha, fui no 1, fui frustrado. Fui no 2, ficou frustrada a pesquisa. No 3, foi frustrada a pesquisa. Agora só sobrou fornecedor. Tudo bem, mas desde que você documente o seu passo a passo frustrado de tentativa. Tá? E aí fala o seguinte, olha só. Resolução CEPLAG. Deverá constar nos autos a justificativa de escolha de fornecedor como parâmetro e a relação dos que foram consultados e não enviaram resposta. Então, frustrações têm que ser documentadas. Você vai dizer, mandei para 10 fornecedores, 5 não responderam, esse, aqui estão os e-mails que eu enviei. Documente o que você não conseguiu. Repetindo, documente o que não conseguiu. Isso te protege, tá? Normalmente as pessoas não documentam o que não conseguiram. Liga, manda e-mail, não responde. Aí vem para a gente assim, foram consultadas por e-mail 10 empresas e não responderam. Cadê os e-mails? Não está no processo. Ué, gente, junta os e-mails no processo. Ah, é muita coisa. Bota num link no Drive e bota lá, está no link aqui para acessar. Qualquer coisa. Mas os documentos das frustrações têm que estar no processo. Ok? Está escrito aí na norma. Aí pesquisa com fornecedor, pessoal, então vocês já sabem, é o parâmetro indesejado, é a última opção. E para usar tem que ter um monte de informação, tem que colocar qual é o endereço físico dele, o telefone, o CNPJ, tem que dar um prazo de resposta para ele compatível com o objeto. Não adianta você fazer uma obra e pedir para o cara fazer um orçamento em 5 dias. Então tem que ser compatível com o objeto. Tem que ter isonomia. Se prospectar fornecedor, que o formulário que vão para todos seja o mesmo. Você não pode dar mais informação para um e menos para o outro. Porque aí você vai estar favorecendo um cara já em detrimento do outro. Tá? Então, também existe a isonomia na prospecção dos fornecedores que tem que ser observada. Isso está na resolução CEPLAG. Olha o TCU falando de pesquisa com fornecedor, direto com fornecedor. A pesquisa de preço para aquisição de bens devem ser baseadas em uma cesta de preços. Cesta de preços aceitáveis é conseguir o máximo possível de preços em parâmetros diferentes. Porque aí você varia os parâmetros e vai tentando mais ou menos tirar um retrato aproximado do mercado, mais fidedigno.
A pesquisa de preços feita exclusivamente com fornecedor deve ser utilizada em último caso. Ó, que o TCU falando em 2022. Em 2022. Na ausência de preços obtidos em contratações públicas anteriores ou cesta de preços referenciais. Tá? Então, fornecedor, pessoal, é o último caso. E, realmente, eles já sabem para que é, eles já botam um preço que não é real. A gente sabe como é que funciona consulta com fornecedor, né? Eles botam preço lá em cima. Contratações diretas. Pesquisa de preço nas contratações diretas. Eu confesso que eu não gostei de uma parte da nova lei. O TCU já dizia antes que era aceito, nas inexigibilidades, era aceito o quê? Nota fiscal do cara, do próprio fornecedor, comprovando o preço que ele pratica com outras empresas. Isso já era aceito na inexigibilidade. A nova lei veio e também colocou essa regra para dispensa de licitação. Você vai contratar um cara por dispensa de licitação e vai aceitar as notas fiscais dele. Gente, dispensa não é INEX. Dispensa é uma faculdade e existe mercado do objeto licitado por dispensa. Por que você não vai no mercado? E vai aceitar a nota fiscal do cara? Mas vejam, olha lá a nova lei. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa, quando não for possível estimar o valor na forma do 23, aí sim você pede nota fiscal para o cara, dele mesmo. Entendam o caráter de subsidiariedade. Tanto na INEX quanto na dispensa, a lei fala, primeiro você tem que ir tentar fazer pesquisa de mercado. Se você não conseguir e documente isso, aí sim você pede para ele as notas fiscais que ele pratica com outras empresas ou pessoas físicas. É subsidiário, tá, gente? Ah, não, vou contratar um cara aqui por INEX, me dá suas notas fiscais, tá beleza. Não, não tá beleza. Você vai ter que dizer que tentou ir ao mercado e não encontrou nada parecido, nada similar. Aí sim você pede a nota fiscal para ele comprovar os preços que ele pratica no mercado. Ficou clara essa ideia de subsidiariedade, pessoal? Ah, Eduardo, mas como assim eu vou no mercado? INEX é só um cara, fornecedor único? Ou quando não é único, é subjetivamente incomparável? Tudo bem, aí você vai ter que dizer o seguinte, olha, nesse meu objeto é incomparável, não tem como ir ao mercado. Diga isso, escreva e assine. Ou encontrei similares, mas uma similaridade que não retrata o meu objeto. Não o suficiente para eu considerar como preço de mercado. Assine. Tudo bem? Olha que interessante, aí é pessoal para o Ministério Público ficar atento. Olha a pegadinha da resolução da CEPLAG em relação à pesquisa de preço com contratação direta. A nova lei aceita que você busque preços praticados em contratações semelhantes. Está em verde aí, no primeiro quadrinho, semelhante. Preços praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza por meio de notas fiscais emitidas para outros contratantes. A resolução CEPLAG aplicável ao Ministério Público diz um pouco diferente. Fala assim, ó, notas fiscais de serviços idênticos ou similares. Olha a diferença para a lei. Lei, contratações semelhantes. Resolução CEPLAG aplicável ao Ministério Público e Governo Estadual Mineiro. Idênticos ou similares. Que diferença isso faz? A lei, a norma da União, a INSS também, aceita simplesmente contratações semelhantes, não precisa ser idêntica. Agora, no governo estadual mineiro, ela exige que você primeiro busque algo idêntico. Se não tiver o idêntico, aí você passa para o similar. Entendeu, pessoal, a diferença? Então, aqui no Ministério Público Mineiro e no governo e no Poder Executivo Estadual Mineiro, primeiro busca o idêntico, para depois ir para o similar. Não foi isso que a lei federal disse, nem a IN 65 no governo federal está diferente. Então, aqui nós estamos no governo de Minas priorizando contratações idênticas. Dificilmente vai ter. Mas aí é só falar, o cara não tem idêntica, não achei idêntica. Tudo bem, está superado, você vai para similares. Ok? Estamos chegando ao final.
Orçamento sigiloso. Como é sigiloso, eu não posso falar dele. Vamos passar para o próximo slide. Desde que justificado, o orçamento estimado poderá ser sigiloso, isso vocês já sabem. Vocês também já sabem que se o critério for maior desconto, tem como deixar o orçamento sigiloso? Não tem como, senão não tem como, onde você aplicar o desconto. Então, isso também está expresso na lei, está tranquilo. Nem precisava estar escrito na lei, mas eles pecaram pelo excesso. Tá? Também já sabem que o sigilo não prevalece para órgãos de controle. Essa regra é importante. E o orçamento, quando for sigiloso, não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. A partir disso é que pode abrir o orçamento que é sigiloso. Ou pergunta lá? Eduardo, essa questão do sigilo, eu pergunto, qual o melhor a se fazer em questão do valor de referência? Tornar ele, dar sigilo a ele ou deixar aberto para o fornecedor? Vamos na prática, licita-se muito obra com valor todo expresso, né? O valor referencial expresso. Não sendo obra, os pregões são sigilosos desde a 8666, né? Desde a 10.520, melhor dizendo, que aí começou a formar a jurisprudência no TCU, autorizando o sigilo do orçamento. E por que isso aconteceu? Pelo menos os pregoeiros com os quais eu trabalho dizem que isso dá mais poder de barganha e de negociação. É isso que a vida real me trouxe. Quando você não tem o preço, você consegue barganhar, negociar, baixar, beleza. Então, e se você publicar o preço, o cara sabe que o preço dele está dentro do orçamento estimado, claro que ele não vai acertar barganha nenhuma e não vai reduzir o preço dele. Né? E aí, o que é melhor fazer? Vai depender do objeto. Agora, eu também fiquei sabendo que estão, lá no estado do Paraná, eles estão licitando obra com orçamento sigiloso e está funcionando. Então, a obra que geralmente sempre veio com orçamento não sigiloso, agora está tendo testes no estado do Paraná e com retornos bons. Às vezes, quando você não sabe, testa e vê o que dá certo. Um ano você faz de um jeito, outro ano você faz de outro. Aí você vê os resultados e testa. Tentativa e erro. Tá? Então, se você não sabe, testa. Não tem problema nenhum testar. Bota no processo, olha, eu escolhi o sigiloso, vamos fazer um teste aqui de vantajosidade. No outro ano, você escolhe outro não sigiloso e compara os dois. Você vai ter um estudo para fazer. Agora, é difícil te colocar, antecipar quando escolher em relação ao objeto, quando melhor um ou outro. Vai depender do caso concreto e dos testes que você fizer. Às vezes vai ser bom para o Ministério Público colocar sigiloso para o microfone, e lá no Paraná vão comprar e colocar, e para eles não vai ser bom. O mercado é diferente também, sabe? Então, é muito volátil isso aí, para a gente antecipar. Mas, normalmente, obra se faz sem ser sigiloso, e o pregão se faz sendo sigiloso desde a 10.520. Roberto, eu posso entregar o meu aqui, mais fácil. Professor, só retomar no slide anterior, você estava falando sobre os critérios de formação de preço. Não, talvez seja até antes, mas não precisa voltar, não. É no caso específico de obra e serviços de engenharia, que foi tratado num parágrafo à parte, se não me engano, parágrafo 3º, né? E quando ele fala dos critérios, ele expressamente excluiu a consulta a fornecedores. Para obras e serviços comuns, ele tem lá o rol, onde a consulta a fornecedores é o último critério, e no caso de obras e serviços de engenharia, ele foi excluído. A gente está com alguns casos concretos aqui, onde a engenharia está expressamente atestando a impossibilidade de formação de preço de alguns itens específicos mediante os critérios anteriores. Eles têm elaborado uma nota técnica explicando a pesquisa ao mercado, todo o processo que eles tiveram na construção do preço e justificando a necessidade de utilização desse critério. Eu queria saber como que o senhor vê isso, se a gente pode, estando bem fundamentado, recorrer a esse artifício. Boa pergunta, boa pergunta. Bom, já que tocou em obra, eu não ia especificar nada de obra hoje aqui não, porque é outro sistema de pesquisa de preço, né? Nem obra, nem TI. Então, assim, eu estou nas regras gerais aqui de serviços, excluindo obra e TI. Tanto que a IN 102, a IN 65 e a nossa resolução 102 excluem obra
de tudo isso que a gente conversou hoje. Tá? E aí acabou que a lei de licitações incorporou a pesquisa de preço em obras, tal qual vinha decidindo o TCU, dizendo que, em se tratando de obras, a pesquisa de preço vai ter que ser feita com tabelas oficiais referenciais, tabela Sicro, Sinap, agora do Estado mudou de nome, Sicor, no Estado tem a tabela Sicor, então a pesquisa de preço em obras é diferente, obra e serviço de engenharia é diferente. E aí, muito boa a pergunta do Roberto, porque nos parâmetros para pesquisa de obras, não tem previsto o parâmetro pesquisa com fornecedor. Repetindo, na nova lei de licitações, nos parâmetros de obra, não tem previsto o parâmetro de pesquisa com fornecedor. Aí o Roberto pergunta, não tem, mas posso usar? E aí, o que vocês acham? Não está na lei. Ó, nossa resposta não vai estar no slide. Tem gente olhando para o slide aí, não está. Não está no slide, não está nos slides, não. O que vocês acham? O parâmetro fornecedor está para pesquisas em geral. Para obra, não está. Eu posso ou não, na obra, usar o fornecedor? Pode? Levanta a mão, quem acha? Não pode? Levanta a mão. E se tiver uma obra, tentar todos os parâmetros e não conseguir nenhum deles, e só sobrar fornecedor, você não faz a obra ou você chama o fornecedor? Chama o fornecedor e justifica. Então, a discussão é, dá para usar fornecedor em obra? O que eu acho? Dá, desde que estejam vencidos todos os parâmetros anteriores justificadamente. O que não dá é para não fazer a obra por ausência de pesquisa de preço dos outros parâmetros. Não tem na tabela Sinacro, do Estado, Sicor, nem na tabela Sicro, nem Sinap, que são federais. Não achei nenhuma delas. Vou ter que ir para o fornecedor. Tudo bem, se você não achou, aí você vai escrever lá, parâmetro frustrado, tentei achar aqui, na tabela não tem, na tabela X não tem, na Y não tem, no Estado não tem. Não vou fazer a obra. Não, você vai para o fornecedor. Aí eu acho que cabe fornecedor sim, tá? Então eu acho que o próprio regulamento do Estado pode prever isso, ou do MP. É possível utilizar pesquisa com fornecedores desde que os parâmetros anteriores estejam justificadamente inviáveis para atender o pleito. Então, tudo bem. Tá? Eu não acho que esteja proibido de jeito nenhum. Assim. Dá para usar se justificar que os outros não atenderam. Dá para usar. O que não dá é para fazer pesquisa com fornecedor na obra sem ir na tabela referencial. Aí, meu amigo, você vai ter problema. Porque a lei, a lei é bem clara, e também tem um decreto estadual da tabela Sicor, né, que fala que é referência para preço em obra. Aí você vai estar infringindo um monte de norma. Tá? Então, a obra tem essas especificidades, e TI também... É porque TI tem um negócio. Quem demanda TI aqui? Quem é área técnica de TI aqui? Levanta o braço assim. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Você achar valor unitário, fazer pesquisa de preço de valor unitário, se é por hora homem, se não é, se é por etapa, se não é, mas tem que fazer. Todas essas regras se aplicam à TI, tá? Então, leiam a nota técnica do TCU, tá no material aí, número, já esqueci. É de 2023. Se você colocar no Google, nota técnica TCU de pesquisa de preço de TI, vai aparecer a nota técnica lá. Tem só 400 páginas. Mas ela é boa porque ela tem uns resuminhos assim, sabe? Depois de 10 páginas, eles fazem um resuminho assim do que é importante. Lê os resuminhos primeiro, depois você vai lendo o resto. Tem que ler, tá? A TI tem que seguir os mesmos parâmetros de pesquisa que os outros objetos também. Aqui a gente encerra ETP, TR e pesquisa de preços. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que tenha sido produtivo. Aí estão meus contatos, qualquer dúvida pode mandar pelas redes sociais aí. Tem o LinkedIn, Linktree, o 2 do Instagram. Se tiraram fotos, marquem, que eu vou correr colocar lá na rede social. Muito obrigado e um bom resto de curso para vocês. Aqui eu encerro o módulo 1 e o módulo 2 vai ser ministrado pelo procurador Barney, tá? Sobre sanções. Oi? Ah, não, errei.
O próximo vai ser o Paulo Cassetti, que vai falar sobre gestão e fiscalização de contratos, e depois vem sanções com o Barney. E depois a Virgínia vem fazer... É um módulo inteiro ou uma aula só? Para fazer um fechamento. E a Virgínia Bracarense. Quem conhece a Virgínia Bracarense aqui, levanta a mão. Ela é muito boa, vocês vão gostar dela, tá? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, pessoal.